dente apoiado em uma mesa. O truque só é possível pelo uso de outros palitos, formando um tipo de treliça. Beleza, deixa eu pôr isso aqui do lado, senão não vai dar pra ler tudo junto. Na figura, F é a força que o palito 2 exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância L do ponto da borda da mesa. E é a componente vertical da força que a corda exerce no palito 1. Tá, um monte de merda aqui. Para que o conjunto se mantenha estático, porém a iminência de rotacionar a relação entre os módulos FP. Muito bem. Então a gente está falando de rotação, né? Até porque os objetos são extensos. Normalmente quando eles são extensos, né? São barrinhas como essas aí, a gente vai ter que usar tanto a segunda lei do torque quanto a segunda lei da força, né? Uhum. A segunda lei de Newton tu conhece bem lá, que é a segunda lei da dinâmica, né? Ela Sim. tem F igual a ma, né? O somatório de todas as forças que agem é igual a massa vezes a aceleração. Uhum. Quando nós estamos pensando num possível movimento translacional, ou seja, para frente, para trás, para cima, para baixo, um movimento Uhum. reto, né? Querendo ou não. Uhum. Agora, o que acontece? Não está na iminência de ocorrer apenas isso, está na iminência de rotacionar também, né? Então, nós temos que focar no que ele falou. Uhum. Na iminência de rotacionar, nós estamos falando do torque, né? Da segunda lei da rotação, né? Do movimento rotacional. Então, é a mesma coisa, o somatório dos torques igual a inércia vezes aceleração circular. Né? Uhum. Basicamente é isso. Né? Veja que é completamente análogo à segunda lei de Newton, né? Somatório dos torques é igual a inércia vezes aceleração circular. Uhum. Então a gente tem que ver tudo que está causando uma suposta rotação aqui. Porque se esse palito 1 vai rotacionar, né? Porque eu acredito que seja quanto ao palito 1 aqui, a rotação. O que é esse bagulho verde aqui? Acho que acorda. Tem uma corda. Tá bom. Bem, assim, se rotacionar vai ser o A. Uhum. Então o A é o que seria o eixo de rotação, entendeu? O A Uhum. é o eixo de rotação. Sendo assim, né, nós temos que pensar sempre a nossa rotação mediante ao eixo. Da mesma forma que quando tu está vendo um planinho inclinado, né, com um bloquinho aqui, caindo, tu sempre pensa mediante ao bloquinho. Né? O bloquinho tem uma força para cá, tem uma força para cá, tem uma força para cá, tem outra para cá. Né? A gente sempre pensa aqui, no centro de massa do bloquinho, vamos dizer assim. Quando a gente está falando de rotação, a gente pensa no eixo de rotação. Tá. Bem, e se a gente pensar no eixo de rotação, né, o que acontece? Né? O torque, de modo geral, né, um torque, ele pode ser escrito como força vezes deslocamento, vezes o seno do ângulo entre as coisas, né? Uhum. Ocorre que, normalmente, né, por exemplo, a força-peso aqui, ela tem um ângulo de 90 graus, né? Com Uhum. o deslocamento, com a distância, né? Querendo ou não, a distância aqui. Né? A distância é uma distância horizontal, tá vendo? Sim. E o peso é uma força vertical. Então, o seno, ou melhor dizendo, o ângulo é 90 graus. O seno de 90 graus é 1. Então, por isso que normalmente esse cara não aparece. Sim. Tu vai ver que torque é força vezes deslocamento. E os exemplos ficam muito bem se tu pensar só desse jeito. Por exemplo, por que é fácil rotacionar uma porta se você pegar na maçaneta dela e não lá no outro canto lá? Perto Porque da dobradiça. porque oh, que bom, eu queria lembrar o nome desse bagulho, dobradiça. Porque a Uhum. dobradiça é justamente o eixo de rotação, né? Então, quanto mais perto do eixo de rotação, menor a distância, menor o torque também, né? Se esse número é pequeno, esse aqui também vai ser pequeno. Então a gente tem que pegar o mais longe possível, né? Uma distância bem alta, né? Por exemplo, por isso que a maçaneta não fica no meio da porta, né? Fica no canto. Uhum. Justamente por isso. Muito bem. Então agora com tudo isso em mente, né? Nós temos apenas essas duas forças aqui. Então o somatório das forças vão ser essas duas. Então vamos chamar bem, o problema é saber a força F, né? Mas por hora vamos ter que escrever a expressão da rotação. Então, o somatório das forças, né, vão ser qual? Vai ser a força F e vai ser a força P. Só que agora tu tem que pensar o seguinte: que acontece, né? Essas forças, elas estão se colaborando ou se atrapalhando, né? Claramente elas estão se atrapalhando se a ideia é rotacionar. Porque
Porque tu tem esse aqui que tá jogando para cima, esse aqui que tá jogando para baixo, certo? Uhum. De modo geral, quando a gente está pensando em rotação, a gente pensa na eminência de girar no sentido anti-horário. Então, por exemplo, se esse aqui estivesse causando um giro, ele estaria para baixo, ou No seja, sentido anti-horário. sentido anti-horário, Então, sim. esse P é positivo. Portanto, se eu chamar aqui o torque do P, né? Opa, torque do P, eu vou deixar ele positivo. Agora, esse cara aqui faria girar no sentido horário. Então, se eu vou falar do torque dele, eu vou falar do torque negativo. Torque da força. Pensar nesse cara aqui, né? Beleza. E como eles estão na iminência de girar, eles não estão girando, certo? Uhum. Igual a zero, desculpa. Porque se não está girando é zero. Simples assim. Beleza? Uhum. De tal forma que isso é bem análogo ao que a gente faz lá nas forças da lei de Newton, quando o negócio está em inércia, né? Parado, em repouso, em equilíbrio, né? As forças elas costumam ser uma igual à outra, né? Se tem duas só, não é mesmo? Sim. Beleza. Muito bem. Então agora o que nós temos aqui, né? Pelo que eu falei para você, nós temos que torque é força vezes distância. Se a gente olhar para o torque do peso aqui, né? A distância é Dzinho. Sim. Então vamos pôr que é P vezes Dzinho. Beleza? Uhum. E quem é este mano aqui? É o torque da força. Daí eu olho e noto uma coisa bem legal. Que aqui tem um ângulo θ. Mas como é que eu sei? Porque aqui é θ. Uhum. E daí por aquele negócio de ângulo alterno e externo, saca? Lá da Sim. matemática. Aqui é θ também. Então o ângulo que a força faz com a distância L é θ. Portanto, eu posso dizer que a força aqui vai ser o Fzão, né? Vezes a distância L, vezes seno de θ. Ok? Uhum. Muito bem. Agora, já que o problema está pedindo F, né? Vamos isolar o F. Fica P vezes D, né? Ou seja, eu só vou passar esses caras para o outro lado dividindo. Acho que tu não tem problema com isso, né? Não. E aí, tu conseguiria fazer essa conta aqui? Porque saiu de boa aqui, né? É que já. Acho que sim. É mais a questão de. Acho que de visualizar isso da questão do horário, anti-horário. Qual seria positivo ou negativo? Tu não tem que se preocupar tanto com isso nesse caso, né? Uma vez que só tem duas forças e o negócio está em equilíbrio, com Sim, certeza uma ajuda e outra atrapalha. Não pode as duas ser sim. mais, entendeu? Uhum. Porque se as duas fossem mais, obviamente o objeto estaria Tava se girando. movendo. É, Isso aí. Então uma tem que atrapalhar a outra. Tava dando aula legal. com uma menina da faculdade de engenharia ontem, mesma coisa. Ela pensou, mas não podia as duas cargas ter o mesmo sinal? Não. Porque se elas tivessem o mesmo sinal, as duas iriam causar o mesmo movimento, ou de atração ou de repulsão. E como o negócio estava parado, uma tinha que fazer repulsão e a outra atração, para, como num cabo de guerra, ficar parado, né? Sim. Boa. E agora? Tem uma aqui que é a. Essa 10 tá ruim, a 10 da página 3. Aham, deixa eu pegar aqui. Próxima aula, hein? Quero que tu faça questões, hein? Pode deixar. De bola. É que essa semana foi um caos aqui em casa. É, Aí foi difícil, mas pode deixar que final de semana eu vou trabalhar. pode crer. Tu falou que a questão, qual mesmo? 10 da página o quê? Página 3. Ah, lá em cima. Daí já não é física, né? Matemática. É matemática. Ô, louco. Ver se eu consigo ajudar, né? Às vezes as questões nos pegam Na desprevenidos. última aula você ajudou. Ah, que bom. A região rachurada, no plano cartesiano, contida no círculo de centro, origem 0 e raio 1, mostrada na figura, pode ser descrita por. Bem, muito bem. Primeira coisa, a gente tem que notar que essa aí é uma circunferência de raio 1, pelo que ele está dizendo no enunciado, centrada na origem. Sim. Todas essas equações aqui, de modo geral, falam de uma circunferência de raio 1. Só que algumas delas, né, estão te falando sobre a região dentro e outras sobre a região fora.
né? Então, como o Sim. enunciado ele está pedindo uma coisa que claramente está dentro da circunferência, não é mesmo? Uhum. Tu tem que pegar aquelas que falam sobre a região dentro. Essas Sim. aqui, você saberia me dizer qual das equações está tratando da parte interna da região circular? Vai ser, acho que é menor do que 1, né, porque se for maior do que 1 não vale. Perfeito, convicção, isso mesmo. Então, todas que têm maior, out. Tudo bem. Beleza. Agora o negócio é o seguinte: repare bem, que o que nós temos aqui é uma retinha que passa justamente nos pontos mais altos dessa circunferência, né? Então, como tu sabe bem, né? Para definir uma reta, você precisa de 2 pontos. E eu conheço muito bem esses 2 pontos aqui. Qual que Uhum. são as coordenadas x e y desse ponto que eu acabei de assinalar aqui? Pode me dizer? 0 e 1, 0 e 1, muito bem, né? e a outra é E menos 1 0. menos 1 para x, 0 para y, muito bem. Então, nós com esses 2 pontos conseguimos muito facilmente a equação de uma reta, não é mesmo? Sim, fazendo um sisteminha, né. Ou melhor, né? Já vai direto pro A, com o delta y sobre delta x, né? Ah, Porque sim. o B a gente já sabe, né? O B é 1. Concorda comigo que o B é Sim, 1? Boa, sim. garota. Muito bem, então vamos dizer que é final e inicial. Então, final menos inicial. Final menos inicial. Então vai ficar 1 sobre 1 igual a 1. Fica 1. O A é É. 1, o B também é 1, então a reta vai ficar x mais 1. Essa regiãozinha aqui, ô Isabela, ela tá menor do que a reta ou maior do que a reta? Tá maior. Maior, né? Então a gente vai buscar isso aí lá na equation. Por quê, né? Porque se ela é maior, então a gente tá pensando assim, ó, que y seja maior que x mais 1. Maior ou igual, né? Sim. Daí tu tem que olhar ali e ver qual que segue essa regra, né? Note que todas estão com o x para a esquerda, então vamos passar o x para a esquerda. Vai ser x menos y. Eu acho que é a B nesse caso. Y menos x. Certo? Y Não, é menos x. C. É. Passei o x para a esquerda, né? Então, y menos x maior que 1, resposta C. Sacou? Não era difícil. Acho que Acho que é essa questão da visualização na figura mesmo. ela só era meio assustadora, assim, porque quando tem essa circunferência, a gente se assusta nas provas, né? É. A gente acha que vai cair alguma Tudo coisa assusta na prova. polar. Que é isso, menina? Que é isso? Ó, mas ontem eu fiz pão, então eu estava pensando, se eu consigo fazer pão, que é uma das coisas mais difíceis da culinária, eu Concordo. consigo fazer a FUVEST. Pois é, meu. Pão é de boa. Eu consigo. Pão é de boa, pão é de boa. Pra quem faz FUVEST, na verdade eu vou falar o seguinte, né? Se tu tá fazendo pão, cara, não tem questão mais difícil do que fazer pão aqui, nenhuma. Não tem. Pode pegar Até até a porque você questão. pode fazer tudo certo no pão e ele ainda dá errado. É uma coisa completamente aleatória, né? Exatamente. Muito louco. Você Então, tem que torcer pela aleatoriedade dar certo também, doideira. é complicado. É, Eu estava vendo umas coisas da PUC também, e por mais incrível que pareça, a PUC de 2020, não, é de 2017. É de 2017? Espera aí. Salvei muita prova, agora tá difícil de achar. Mas tem uma PUC que eu estava vendo as resoluções e estava mais difícil do que as da FUVEST. Eu não sei como eles conseguiram isso, mas estava. ô louco. É. Assustador, assustador. Você vai fazer a PUC também, então? Eu vou fazer a PUC e a FUVEST. Pode crer. Muito massa. E aí, qual a questão? Eu vou achar aqui, aí eu vou te mandar. Não é mais dessa prova, então. Não. Ah, Eu achei umas resoluções dessas provas, porém, contudo, todavia, eu achei que a resolução às vezes tirava umas coisas meio do nada. Então eu padrão, né? quero.
tirar a dúvida. Mas me É, manda a resolução, pra eu não ficar pensando assim num negócio difícil e tal. Já que tu tem a resolução, me manda ela. é, a Mas é aquilo que eu te falei, resolução, de modo geral, tu não pode a olhar a resolução resolução tá, assim depois de não perder no mínimo uns 15 minutos com a questão, tá? Eu acho que olhar a resolução atrapalha se tu não perder uns 15 minutos pensando na tá, conta. É só uma dica, né? Dica que eu mando pra todo mundo que tenta fazer tá, vestibular de medicina e fica com tal. o olhar viciado, né. Exato, exato. Sim, sim, mas tem uns vestibulares de medicina aqui em São Paulo que começam semana que vem, Ô, louco. Vai fazer eles também? começa já semana que vem. Não, Mas é bom, porque daí eu tu tô faz o fora de seguinte, medicina. tu pega a prova e me manda, né, dessas que tu for fazer, pra gente depois de tu ter feito, a gente fazer as questões também, né, dessas provas. Porque como Sim. tu vai fazer o vestibular, tu Tô vai te criar um mandando aqui a nível de resolução ansiedade das muito alto com as questões. E daí vai ficar bem mais nossa, fácil eu tô fazer com um questões nível de parecidas. ansiedade bastante alto já. Pois é. Isso às vezes ajuda bastante a aprender, se for bem usado. Ah, o objetivo tem bastante resolução legal. Tá, tu quer ver qual questão aí? Ó, como o arquivo que eu tô não tá querendo baixar, no caso é a questão eles têm aqui na resolução comentada, essa questão um, por exemplo, eu tentei fazer, que agora eu fiz na casa do meu namorado, eu deixei a folhinha lá, mas eu tentei fazer e ficou bem confuso, porque a partir, por exemplo, ele usa esse negócio que tá falando do número regular. E aí na hora de equacionar eu não sabia se eu igualava ou se eu fazia o sistema. Tá, deixa eu ver o enunciado. Nunca ouvi falar disso aí. Número regular, se, 2, 3 e É, eu também 5. não. Não nulos, inteiros, beleza. Considere o número regular n, o número natural k, com k diferente de zero. O número natural é 1, 2, 3, 4. Sabe-se que Sim. n sobre k também é um número regular, cuja soma dos expoentes é igual a 6. Hã? Pô, louco. K é igual a churusbango, churusbago. ABC é 30, A maior que C. Meia deda C, bicho. Que é isso? Tá vendo? Isso nem é da FUVEST. Que é isso, mano? Tá, ó, vamos pensar um pouco, né? Então, depois a gente olha a resposta. Ó. Uhum. Tá, então a gente sabe que o N, né, que vai ficar sobre o K ali, é 2 sobre A, vezes 3 sobre B, vezes 5 sobre C. E K, mas esse K aí surgiu do nada na conta também, né? Vamos pôr ele aqui. Uhum. Tem nada a ver esse K. Ele falou que o K é igual a alguma coisa ali. A soma 2C dos vezes expoentes 3A. é, Ele falou isso aqui sobre o K, né? A gente pode substituir isso já. tá. C vezes 3A menos B. Com A, B e C expoentes do número N. Sim, são os mesmos números. Legal. Dá até para juntar lá aquele 3 e o A e o 2 também depois. Depois a gente se preocupa É, com e no isso. caso, A mais B mais C é igual a 6 e A vezes B vezes C é igual a 30. Ah, isso é legal. Porque tu tem duas equações com três incógnitas. Isso já ajuda alguma coisa, né? Pô, mas é muita conta aqui, mano. Ah, tá, eu só não entendi uma coisa. Por que que A mais B mais C igual, A mais B mais C igual a 6? Não foi exatamente isso que ele falou aqui. Ele falou que a resposta dessa conta vai ter expoentes e a soma desses expoentes dá 6. Ah, tá, então eu errei. É, eu acho que não pode Tá vendo? afirmar isso, Ó, já começou aí o meu erro. né? Porque agora, a hora que a gente dá uma resolvida aqui, sem saber muito sobre o ABC, a gente consegue escrever da seguinte forma: isso aqui, olha só. 2A menos C, propriedade de potência, né? Sim, sim, sim. 3B, Dois 2B, né? A não, mais 2B é, e 5C. Beleza. Daí, isso tudo somado dá 6. Os expoentes entendi. ali somados dão 6, né?
Nossa senhora. A menos C mais A mais 2B. Tá, esse A. Não, esse A é negativo. Ele vai pra cima negativo. O que é bom. Porque se A é negativo, o A já some dessa continha. Tá certo. Mais C igual a 0. Então, corta, corta. O C também. Corta, corta. O B é 0. Mas ele falou que os carinha não pode Não, ser é 6, 0. é igual a 6, é igual a 6. Ah, 6, é verdade. Nossa, tudo que eu coloco Então igual B a é 0. 3. B é 3, show de bola. Não tinha achado B igual a 3? Não, porque eu tinha entendido errado. Ah, tá bom. Eu B tinha é 3. entendido que a soma dos expoentes de K era igual a 6. Entendi. Então, o massa é que já dá pra dizer que A vezes C é igual a 10, né? Pode Sim. esse cara aqui. Agora, se tivesse alguma outra conta. Tá falando que A é maior do que C. Então A pode ser tanto 5 quanto o próprio 10, né? É, o A tem que ser inteiro, né? Tem isso. O A e o C tem que ser inteiros. Então só existem essas opções aí que você falou, né? 5 e 10. Muito Mas aí já bem. pelas alternativas a gente pode dizer que é 5, porque não tem 10. É verdade. Então, o A é 5, E o C é 2. o B é 3 e o C é 2. Daí é só pegar o que vai um em cima Mas, do outro aí, né? 2A, mas como. 3B e 5C. O 2 vai A em cima. Então, Ah, tá. o Então é a B vai D, né? Resposta D. alternativa D. Isso. Beleza? Legal. Agora, uma que eu tentei fazer também e não consegui foi essa, a 6. Vamos ver se eu consigo ajudar. A 6 de matemática? É determinantes. Fazendo assim, olhar, tá? Pra gente construir Uhum. as ideias junto. Porque se a gente for sempre pelo caminho certo, às vezes tu não sabe por que esse é o caminho certo. Então, eu tô tentando te mostrar. Sim, Porque assim, eu já falei isso, eu sou professor, então eu tendo aí sempre pelo caminho certo. Mas para os meus alunos eu quero mostrar as outras possibilidades. Só que se eu pegar a resposta lá e fazer igual que o cara fez, né? sim. Talvez você não entenda todas as chances de errar que você teria. Vamos lá. Determinante de A igual a determinante de B. O produto dos elementos da diagonal principal da matriz C. C é A ao quadrado. Uhum. Tá. Então, os determinantes são iguais. Tu sabe fazer determinante? Sei. Então, não sei qual foi o problema aqui, mas vamos lá. Vai Foi ficar. com. Foi. Então, o meu problema foi justamente com a resolução, porque a minha determinante deu diferente da resolução, e aí eu teria errado. Hum, talvez seja só alguma forma de escrever o log que tu fez errado, não sei. Pode ser também. Que o log tem várias formas de tu poder reescrever, né? Ainda mais que eles estão sobre a mesma base, né? Então agora, por exemplo, Verdade. meio que já dá para fazer alguma coisa aqui com o x, né? Saber qual é o x já. Já dá de saber quem é o x. Por quê? Porque 4 é 2 ao quadrado. Uhum. Então tu pode tipo deixar assim, ó, 2x mais 3 sobre 2 quadrado. E esses logs, como eles estão sobre a mesma base, soma de logs de mesma base, tu pode multiplicar os logaritmandos, né? Ficou 36 e 36 é 2. É 2 ou. Não. Tu tem que pensar assim, né? Qual número elevado a 6 dá 36? 2, né? 2, é. Daí agora, né? É só tu notar que o x tem que ser 2. Né? Porque se Uhum. as bases são iguais, o expoente tem que ser x menos 1 igual a Sim. 1, então x igual a 2. Beleza. Então pronto, achamos o x. Tu não tinha chegado a achar o x, né? Não.
Eu Então, que esqueci dessa tal agora? propriedade dos logaritmos. Que tal tu terminar essa conta agora que a gente achou o x? Tá. Porque agora não tem muito segredo, né? Daí, sabendo que o x é 2, coloca o 2 aqui, faz a matriz vezes ela mesma e pronto, né? Para fazer a matriz vezes ela mesma, como é que eu faço mesmo? Linha, todos os termos de uma linha vezes todos os termos de outra coluna. É Ah, tá multiplicação de certo. matriz mesmo. Não tem como Tá. facilitar. Multiplicação de matriz é chato, não tem jeito. É multiplicação da linha vezes a multiplicação da coluna. Isso. Para dar o primeiro termo, né? Uhum. Eu tô com um pouco de dificuldade aqui. Ah, Acho mas que eu tô me multiplicação de matriz não confundindo. tem nada demais, né? É continha básica. Que eu acho que eu tô me confundindo com. O primeiro termo é 32, né? Aí fica 32 vezes 32? Isso. Hum. Então foi aí que começou a ficar diferente da resolução. Então a resolução tá errada. Simples assim. É 32 vezes 30. Esse negócio é muito chato de fazer. É 32 mesmo? É. É. 32 vezes 32 mais 1 vezes 0. Pronto. Primeiro termo feito. Agora, primeira linha com segunda coluna. 32 vezes 1 mais 1 vezes 1 quarto. Nada demais. Agora vamos para a segunda linha. Então a gente começa com a segunda linha. Uhum. 0 vezes 32, 0 vezes 1 quarto. 0 vezes 1, quarto vezes 1 quarto. Então, basicamente, 32 mais 1 oitavo. Uhum. Que. Daí é conta de fração, né? Quanto é que dá isso aí? 32 mais um oitavo. Ele chegou por algum motivo bizarro aqui que x igual a zero. Eita. Só se eu errei alguma conta aqui, mas acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu cheguei em 257 sobre 8. É, de fato não é o que tá ali. Vamos ver aqui. 2x Então, mais 1. eu achei bem bizarro, porque ele chegou num lugar em 54 Não, eu que que não errei mesmo. devia ser. Ah, tá. Não, eu errei. Porque eu fiz x mais 3 menos 2, deu menos 1, mas dá mais 1. Né? 3 menos 2 dá 1, né? Não dá menos 1. Nossa, isso aí foi feio. Então, o x tem que ser zero mesmo. Aí, ó, tem que me ajudar a evitar esses errinhos besta. Então, vai ficar x0, 2 ao cubo é 8 mesmo. Então tá certo, aqui é 8, ali também é 8.
vai deixar uns numerecos mais bonitos, né? 8, 8. Então vai ficar 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 64. Mas Então, aí não teria que ser 64 mais 1? não. Porque vai ficar 8 vezes 8, 64. 1 vezes 0, que é 0. Ah, tá. E aqui é 8. Bem, aqui não importa, né? Porque a gente tá pensando só na diagonal principal. Sim. E ali na última vai ser também 1/8. Tudo certo. Então vai ser 64 mais 1/8. Produto dos elementos diagonal principal, não a soma. Então se eu só multiplicar fica 64 mais vezes fácil. 1/8. Aí fica 8, né? É, Agora sim. entendi. Beleza, então tá aí. Aí 8, resposta C. nas coisas de física, Ah, entendeu sempre. tudo aí? A parte do log, sabia fazer? Você me lembrou da propriedade e ficou mais fácil. Sem a É. propriedade eu tava perdidinha. Log é propriedade, né? Tem que decorar todas. É, E aqui, né, como aí o ponto maravilhoso aqui é que esse 4, né, 2 elevado a qualquer coisa, né? Senão tu não ia conseguir fazer um monte de detalhes aqui, né? Então a conta foi feita para perfeitamente chegar numa resposta coerente, né? Senão tu, ia ter que levar exponencial, levar a 10, ia ficar umas desgraça sim. aqui. E daí depois a multiplicação de matrizes só é chato, cara, não é difícil, né? Só é um negócio chato, assim, É a chatinho ordem, né? mesmo. Então, como tu tá pegando os termos da primeira linha, tu tá construindo a primeira linha. Quando tu tá pegando os termos da segunda linha, tu tá construindo a segunda linha, entendeu? Uhum. Sempre linha vezes coluna, e somando os termos. Acho que a questão 14. 14. É, 14 de física. é, Tem uma que foi anulada aqui. Ah, isso aí é. são muito comuns. Então, prepare-se para cair uma parecida ou igual a essa. Tá. Eu gosto de colocar essas de magnetismo aqui porque não tem muita conversa. Aqui não tem como ser anulada a questão. Tem umas de magnetismo que eles ficam falando de polo norte, polo sul da Terra, daí às vezes eles anulam. Partícula negativa, isso é bem importante, de massa m, carga q, de módulo igual a q, par do repouso, descreve uma trajetória retilínea sob ação exclusiva de um campo elétrico. Então ele estava indo para frente por causa do campo elétrico. Uhum. Produzir uma diferença de potencial U. Num dado ponto da trajetória, se essa ação do campo elétrico passa a tornar uma partícula apenas um campo magnético uniforme, intensidade B, fazendo a descrever uma circunferência de raio R. A expressão algébrica que permite calcular a intensidade do campo magnético é contida na alternativa. Todas essas aí, né? Essas alternativas, elas envolvem uma expressão bem massa aqui que nós temos do campo magnético e da força magnética, né? Uhum. Que é assim, ó, a gente sabe que força, né? Bem, quando a gente está falando de força normal, é massa vezes aceleração, né? Segundo a lei de Newton. Só que essa força, ela não está causando um movimento linear, né? Ela está causando um movimento circular. Sim. Um determinado raio aqui, né? Por sinal, tá aqui o raio. Então, quando a gente tem um movimento circular, a gente tá falando de MCU, movimento circular uniforme, não é A, né? É V quadrado sobre R, certo? Uhum. Aceleração centrípeta. A gente falou disso na outra aula, não lembro. Falou. Tá. Só que a força aqui é qual, né? Qual é a força que está causando esse movimento circular aqui? É a força magnética. Daí, se tu lembrar de força magnética, né? Ela é QVB. Seno do ângulo também. Só que, como aqui o campo magnético aponta para dentro da tela, né? Sim. Sabe por que ele aponta para dentro da tela? Para dentro da tela? O que está indicando isso? A circunferência? Não. O que está indicando isso são esses xizinhos aqui. Esses xizinhos Hum, indicam um campo magnético, e quando é xizinho, significa que ele está entrando na tela. Se fosse um pontinho, ele estaria indo na tua direção. entendi.
Então, significa que é um campo para dentro. Muito bem. Tu pode lembrar Campo para disso? dentro é de carga negativa, né? Não, o campo não tem nada a ver. O campo aqui é uma máquina que construiu. Não tem nada a ver com a Ah, tá, partícula que ele está dizendo. tá. Então, alguém gerou esse campo aí com algum aparelho, alguma coisa assim, tem que pensar desse jeito. Agora, como é Tá. que tu vai lembrar o sentido do campo, né? Se ele é para dentro ou para fora. Pensa numa flecha. Se tu visse uma flecha, né, se tu soltasse uma flecha e ela iria para longe de ti, tu veria a parte de trás dela, que é um xizinho, certo? Certo. E se tu visse uma flecha vindo na tua direção, tu veria um pontinho. Então Uhum, é assim que tu vai pensar no campo indo para fora, né, indo para longe de ti ou indo para cima de ti, beleza? uhum, Muito bem. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque se ele tá nessa direção, né, de profundidade, ele não tá na direção horizontal ou vertical. Ele tá 90 graus com ela, com a vertical com a horizontal. Então ele tá 90 graus com o movimento aqui. Por isso que não e é temos um. seno do. Por isso que o seno é 1, exatamente. Então todo esse argumento foi só para isso. Muito bem. Agora, o que corre aqui, né, minha amiga? Ocorre que a gente pode igualar essas coisas, né? Então, isso aqui igual a isso. Né? Porque força é igual a Sim. massa vezes a aceleração. Como ele quer achar o B, né? A gente pode isolar o B aqui. E a gente chega nessa expressãozinha que é clássica. Né? Ela é um clássico da matemática aqui, da física. Que é mv sobre qr. Tá bom? Uhum, Só que qual é a V, né? Porque nenhuma das respostas tem V, tá vendo? Tem U. Todas têm U. sim. Então, como é que a gente vai descobrir o V? O V tem a ver com a energia potencial, né? Por quê? Porque foi a energia potencial que causou esse movimento na partícula. É o que está Uhum, dizendo o enunciado. A partícula estava parada, surgiu um campo elétrico e por meio da diferença de potencial U, essa partícula começou a se mover, né? É que nem uma bola. Né? Às vezes a gente pensa, pô, mas é tão difícil pensar essa diferença de potencial, professor, que viagem. Pois é, às vezes é difícil mesmo. Mas tu tem uhum, que pensar o seguinte: diferença de potencial, DDP, né? A gente vê o tempo todo, sim. ela serve para causar movimentos. Da mesma forma que quando tu está calculando, por exemplo, opa, tá meio bizarro aqui, um morro aqui, certo? E a bolinha vai cair, Uhum, né? Por que ela cai? Tu pode pensar que ela cai por causa da gravidade, beleza? Mas tu também pode pensar que ela cai por causa da energia potencial gravitacional. Aqui ela tem energia potencial gravitacional e ela cai para a região de menor energia, que é aqui no chão. sim. A partícula elétrica também, ela tem potencial elétrico e ela quer ir para o lugar onde o potencial é mais baixo possível. Uhum, Então é isso que essa partícula aqui está fazendo. Ela tem um potencial e ela quer ir para o lugar onde tem menos, e o que tem menos é aqui. Então aqui tem um potencial inicial, aqui tem um final, o que, que a gente tem? Uma diferença de potencial, um ΔU. uhum, E esse ΔU é igual ao trabalho, que é igual a voltagem vezes a carga. Né? É que nem aqui, né? Qual que é o trabalho de energia gravitacional? Mesmo que a energia, que a própria sim. energia, que a diferença de energia gravitacional. Pronto. E a gente normalmente, né, para não ficar usando números muito pequenos, a gente chama de voltagem, né? Um valor aqui que multiplicado pela carga que tu está empurrando causa essa energia que tu precisa para movê-la. Né? Esse voltagem aqui é o volts mesmo da tomada, né? Sim. 220 volts. Sempre faz analogia com isso, né? A gente fica pensando, pô, mas por que que as partículas elas saem do polo positivo e vão para o negativo, né? A gente pensa assim, justamente por esse mesmo processo aqui, né? A partícula está aqui, ela quer ir para o lugar onde tem menos energia potencial, onde é negativa. Meu, é uma maravilha. Se a bola cai Uhum, até o zero, ela cairia até o inferno, né? Se ela pudesse. Ela ficaria caindo, sim. caindo até onde é bem negativo. A partícula então sai do positivo e vai para o negativo, né? Porque existe uma diferença de potencial aqui, que é positivo e que é negativo. Da mesma forma que existe uma diferença de potencial aqui. Não é mesmo? Certo. Essa é a analogia que tu vai fazer, tá bom? Aham. Não ficar viajando assim e achar que é impossível de resolver isso aí. Então, o que acontece, né?
É justamente isso aqui. Então nós temos esse U que causa esta movimentação maravilhosa, né? Nós podemos dizer que um deles é zero, né? Então, se um deles é zero, tu pode igualar tudo isso aqui a U mesmo. Só que o legal é o seguinte, né? A gente aprende lá na Física 1 também que existe um teorema chamado Teorema Trabalho-Energia Cinética. No Teorema Trabalho-Energia Cinética, a gente diz que o trabalho é igual à energia cinética, a variação da energia cinética. Uhum. E a energia cinética, tu lembra a equação da energia cinética? Massa vezes aceleração ao Vezes quadrado. velocidade ao quadrado sobre 2. Isso. Muito bem. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque como na equação não aparece, né? Aqui apareceu velocidade, mas aqui não apareceu. Então a gente tem que substituir essa velocidade pela informação que ele deu, que é a diferença de potencial. Olha, eu não estou Uma olhando na das resposta. alternativas é só substituindo o V pelo U, que tá errado, Por obviamente. causa das alternativas. Isso aqui já é a resposta certa. Só Sim. que não tem nenhuma com V, então a gente tem que trocar por uma que tem a V, né? Portanto, agora tem que isolar o V, né? Então vamos isolar o V. V igual a 2U sobre M raiz. Então, infelizmente, temos que trocar por raiz ali, entendeu? Uhum. E até aí, tá acompanhando a física do bagulho? Eu tô. Tá É que eu bom. odeio quando chega em raiz. Ah, bem, raiz é o de menos aqui, né? Eu acho que depois de tudo que eu falei ali, a raiz quadrada aqui é a coisa mais simpática que tem. Anyway, note que todas as respostas também estão numa linha, né? Então todo mundo que tá para baixo a gente tem que jogar para cima. Sim, vai ser QR menos 1, né? E também não vamos deixar a raiz, temos que deixar em potência fracionária, né? Então vai Uhum. ficar Q menos 1. Peraí, potência fracionária? O que é isso mesmo? É só tu lembrar que quando tu tem um número, né? N elevado a uma raiz enésima elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Lembrava disso? Ah, entendi. Sim, sim. Acho que tem nomes diferentes. Qual é o nome que você chama isso aí? Não é esse que você falou. Beleza. Então M aqui, daí o 2 elevado a 1 meio. Tem que ver se tem raiz de número ali. Tem. Ah, tem umas coisas tudo dentro de raiz ali, beleza. Ótimo, tô gostando. Estamos chegando perto da resposta certa, mano. Tá. U elevado a 1 meio também. E agora esse M, né? Tem que tomar cuidado com esse M, porque se a gente pensar só no M aqui, tem um M em cima, com raiz de M embaixo, ou seja, M elevado a menos 1 meio embaixo. Então, se a gente faz os esquemas, né? Vai ficar 1 menos 1 meio, que vai ficar menos 1 meio, que vai ficar 1 meio em cima. Então vai ficar M elevado a 1 meio em cima. É só a raiz de M, né? Eu acabei colocando um M inútil aqui. Opa, né? Que eu já fiz a conta ali com os dois, não sei porque eu coloquei outro M aqui. Beleza. Então tá aí, ó. Beleza? Vai ficar, eu acho que a alternativa vai ser 2 vezes U vezes M a meio, vezes Q R menos 1. Vamos ver. Porque tem alguma coisa estranha aqui. Stranger Things. Deixa eu só ver se eu usei as coisas certas. Produzindo uma diferença de potencial igual a U. Ah. Ele chamou diferença de potencial de U, não energia de U. Então significa que aqui não é só U. O que ele está chamando de U é o que eu normalmente chamo de V. Uhum. Então aqui é U Q. Então aqui também é U Q. Normalmente eu chamo U de energia, só que ele está chamando U de diferença de potencial, que são coisas diferentes. Sim. A diferença de potencial vira energia quando multiplicada por Q. Então, que merda. Então significa que aqui vai ficar o Q. Significa que aqui vai ficar o Q também. Significa que tem o Q. Então, beleza, Q menos 1
A gente coloca aqui só o Q elevado ao meio e faz a conta de novo, não tem problema. Agora vai ficar menos 1 mais 1 meio, vai ficar menos 1 meio, né? Uhum. Esse cara com esse vai ficar menos 1 meio. Então vai ficar fora só esse cara. E dentro vai ficar 2UM. Como ficou menos 1 meio, vai ficar Q menos 1. E aqui todo mundo 1 meio. Uhum. E essa é uma das respostas, né? É a C. É a C. Na dúvida, chute C, sempre. Não é D de Deus? Não é D de Deus. Mas é C. Beleza? Então, vamos recapitular. Esse problema é bem bonito. Acho que problema é bem bonito. Então, dá pra ver bastante coisa de carga, né? Então tá, ó. Esse é um problema de magnetismo. Normalmente é o que mata as pessoas no vestibular. Então, uma partícula estava parada, ela começou a ser acelerada por causa de uma diferença de potencial. Então, esse aqui é a diferença de potencial, não é energia, é diferença de potencial. Sim. Aí eu me confundi porque ele usou a letra que eu não uso para isso. Daí, beleza, chegou num momento que parou o campo elétrico, ou seja, não tem mais diferença de potencial, e agora virou o campo magnético. Daí, o campo magnético, a gente sabe, causa um movimento circular. E a partículazinha começou a se mover circularmente nesse campo que está apontando para dentro da folha, que causou um raio R de movimento. Ele quer saber, então, qual é o campo magnético que causou tudo isso aí. Deu um monte de expressão e nenhuma depende de V. Muito bem. Daí a gente usou a equação da força circular, que é o que a gente usa normalmente em campo magnético quando está tratando de uma partícula, V quadrado sobre R, porque ela está girando, né? E força magnética QVB. Muito bem. Coisas que tem que decorar, não tem jeito. Sim. Isolo B, ficou desse jeito, uma expressãozinha, como eu falei, clássica, mas note que ela depende de V e a resposta não depende de V. Então a gente tem que achar o V mediante a outra informação que ele deu, que é o fato de que foi acelerado por uma diferença de potencial U. Então tem toda uma física importante aqui, que a diferença de potencial final menos potencial inicial é igual ao trabalho. Porque trabalho é força que causou movimento. Então não tem nada demais aqui. Uma força elétrica causando movimento, que está associada com a diferença de potencial. E a gente sabe que o trabalho, por sua vez, também. Bem, então, aqui, né, também tinha o Q, né? É a diferença de potencial vezes o Q, beleza? Trabalho, que é igual a energia que surgiu nele para causar o movimento. No caso da eletrostática, é igual a diferença de potencial vezes a carga desse objeto. Então, aqui, ser igual a energia é uma coisa que tu aprende lá no primeiro ano do ensino médio. Agora, faz muitos anos. Aqui tem uma coisa a ver com o terceiro, né? O trabalho é igual a diferença de potencial vezes a carga. Então, é só tu lembrar, né? Quando fala de DDP é volts, né? E volts não é energia é joule. Sim. Então, volt da tomada, ele só vira energia quando ele alcança alguma carga, né? Daí tu carrega teu celular, etc. Então, por isso que tu precisa do volt da tomada vezes a carga do teu celular. Tem que pensar dessa forma, para virar energia. Sacou? Certo. Muito bem, como a gente também aprende lá no ensino médio, né? Tem o tal do teorema trabalho-energia cinética. Não é mesmo? Trabalho-energia cinética é um teorema que diz que o trabalho é igual à variação de energia cinética. Então, como todo mundo aqui, tanto a energia potencial como a cinética começa no zero, a gente não precisa se preocupar com a diferença, porque o inicial já é zero, sacou? Então o que vai acontecer aqui é que o trabalho vai ser igual à energia cinética, o trabalho é igual ao Q também, então o Q é igual à energia cinética. Diferença de potencial vezes a carga é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Muito bem, temos a velocidade. A gente isola a velocidade. Aqui eu isolei a velocidade. Muito bem, joguei na equação. E daí virou continha de matemática, né? Isolar as paradas, né, tomando cuidado com as potências, para ficar igualzinho que estava lá, né? Que era essa respostinha C, beleza? Então tá bom. Maravilha. Maravilha. Eu vou fazer mesmo, né? Exercícios para trazer as dúvidas na segunda-feira. Perfeito, moça. Gostei de ver. Também reveja todas que nós vimos hoje, que elas são bem completas, né? Se tu tiver um tempinho, tentar refazer sem olhar, e daí quando, não consigo, daí tu pega e olha, beleza? Tranquilo. Então tranquilo. Valeu, até semana que vem. Obrigada.